Fabio, muito bom ter você aqui. E aí eu tenho uma pergunta. O MIT está dizendo assim, olha, taxa de sucesso, cerca de 95% dos projetos de inteligência artificial generativa não alcançam ganhos relevantes de receita. E a gente vai falar sobre inteligência artificial. Vale a pena falar de inteligência artificial sabendo que 95 não vai para frente? Como é que é isso? Explica um pouco para a gente. Poxa, primeiro, obrigado pelo convite. E segundo, não mudou nada, né? Não mudou nada? Os projetos de software também falhavam, né? 75% dos projetos estouravam prazos, estouravam a expectativa dos requisitos e por aí vai. Ou seja, a engenharia da computação ou a ciência da computação de exata não tem nada, né? É praticamente uma ciência humana. E talvez seja esse um ponto interessante para a gente colocar na mesa. Se os projetos forem ser encarados como um projeto de negócios ou fossem encarados como um projeto de RH, será que o resultado não seria diferente? Porque quando a gente fala de inteligência artificial generativa, a gente não está falando de um programa. A gente está falando de um trabalhador sintético. A gente está falando de uma pessoa, de uma capacidade agêntica de fazer tarefas, de tomar decisões. E por que isso continua na engenharia? Por que isso continua na diretoria de informática? Eu fico doente quando eu vejo cursos de engenharia de software, Engenharia? Não vejo. A palavra engenharia me exala exatidão, precisão. Eu não acho que a inteligência artificial, principalmente a generativa, existe o machine learning e outros, mas quando você fala de generativa, eu vejo distância do exato, do preciso. Concordo plenamente com você. É isso mesmo? Deveria ser outras áreas abraçando a inteligência artificial em vez de exatas? No final, a empresa é uma economia. A economia trata sobre relação de pessoas, de movimentos sociais. E se são movimentos sociais, nós precisamos atender às pessoas. Então, toda a construção da ciência da computação é como é que eu faço empresas aprenderem a servir, a trazerem competências, potencial competitivo para as pessoas se sentirem melhor. E é sobre isso que está faltando essa conexão. Como é que eu faço para que a inteligência artificial tenha uma capacidade de empatia? Como é que eu vou servir ao humano? Como é que eu vou fazer o humano se sentir maior, com superpoderes? E esse princípio costura tudo. É erro de definição inicial, é isso que você está querendo dizer? Ou seja, quando se define errado o objetivo daquela aplicação ou daquela solução que eu estou desenhando, e aí eu vou trazer o que você falou do software, que já tinha 75% de falha, né, dos programas e aplicativos, ou seja, e eu lembro nas primeiras aplicações e projetos que eu participei, era que ninguém sabia o que queria. No final a gente gastava meses desenvolvendo e não funcionava, não resolvia o que a gente precisava. Na inteligência artificial a gente está sofrendo o mesmo mal de não saber o que quer, e aí desenvolve, gasta, investe e vai no sentido errado? Eu vou tentar aqui não parecer prepotente para a nossa audiência. Não pode ser, aqui a gente tem liberdade poética. Mas eu penso que o erro é existencial. Porque se você perguntar para um ser humano também o que ele quer, ele não sabe. Ele não sabe responder. Então, como existência, né, esse erro já está no radical das coisas, na essência. Por quê? Porque se você não sabe o que quer como pessoa, como ser humano, como indivíduo, todas as outras coisas vão se refletir nisso. Eu não sei o que eu quero. Então, as pessoas podiam responder questões simples. O que significa felicidade? Você vai encontrar a maior diversidade de respostas possíveis. Cada um vai para um caminho completamente diferente. E deveria ser uma resposta simples. Sim. Felicidade é autoconhecimento. Se eu me conheço plenamente, eu só escolho para perto de mim o que me faz sentido, o que me faz bem, o que me realiza. E aí, consequentemente, me deixa feliz. Mas se eu não consigo ter essa resposta, essa consciência, essa compreensão, todas as outras coisas se refletem. Uhum. Muito bem.
Bom, Ficou hoje, filósofo, né? O que era pra para ser quem inteligência não- artificial. Para quem pera não aí. percebeu, né, É. a gente, às vezes o cara está em Marte, em algum lugar, não Caiu de percebeu paraquedas que aqui. a gente vai falar sobre inteligência artificial. Ah. Trouxemos o Fábio Câmara. Fábio Câmara, fundador do F-Câmara, uma empresa de tecnologia. Fábio, muito Transformação obrigado. digital. Transformação digital. Fale mais um pouco, dê uma breve discorrida, que a gente quer que quem esteja assistindo esse episódio saiba, né, de você, saiba da F-Câmara, qual é o propósito, né, já que a gente agora entrou no ramo filosófico da felicidade, Eu qual adoro é o filosofia. propósito da F-Câmara? Quando eu comecei a programar, né, e a minha primeira profissão é programador de computadores, eu queria ser o melhor programador do mundo. Percebi com alguma agilidade que eu não ia conseguir. Tem muita gente muito boa e tem sempre muita coisa acontecendo. E aí eu comecei a perceber que, no final, a TI não era a coisa mais importante de uma empresa. A TI era apenas o meio. Nós precisávamos do princípio, nós precisamos do fim. E o princípio é a ideia de negócio. O fim é o resultado, é a ação, é o caixa, né? É a existência, a subsistência das companhias, da sociedade, que tudo envolve de alguma sorte dinheiro. Então, quando eu percebi que existia uma espécie de distorção da consciência do que era TI, eu falei, aí está a oportunidade de eu montar minha companhia. Uma companhia que entende que precisa se posicionar no meio. Então, ao invés de falar para vocês assim, eu prefiro a tecnologia A ou a tecnologia B, eu prefiro falar para vocês que eu sou fluente nas tecnologias disponíveis. Eu não sou agnóstico, porque agnóstico parece que não acredita em nenhuma delas, né? Simplesmente usa. Não, eu sou fluente. Então, se vocês querem fazer um projeto com Gemini, a gente faz com Gemini. Querem fazer com Claude, né? Agora todo mundo chama de Claudião. A gente faz com Claudião. O que vocês quiserem. Nós somos fluentes, mas a essência que nós vamos trazer como diferencial competitivo, por você escolher a nossa companhia, é que eu me coloco no meio. Então eu chamo as pessoas e falo, vamos lá, vamos separar aqui as ideias, as intenções, o princípio do negócio. Depois vamos separar o que é resultado real, o que efetivamente a gente considera fator de sucesso, e eu vou ser simplesmente a empresa que vai ligar isso a isso. A ideia do negócio ao fator de sucesso. Agora, Fábio, você tem uma empresa, você tem uma longa jornada. Você chega numa empresa e a empresa não tem os processos bem estabelecidos. A gente está cansado de ver isso. Né? A empresa, outro dia eu estava conversando, não tem nem Excel ainda. Faz programação e ainda usa lápis e tal. E funciona. Quer dizer, tem um monte de empresas em vários estágios diferentes de tecnologia, se é que você pode chamar o Excel de tecnologia. Né? E aí todo mundo hoje está engajado. Tem muita gente hoje engajada com o discurso, eu preciso ter inteligência artificial, ponto. E às vezes, esse discurso parte lá de cima. Não estou falando de pessoas mais humildes, estou falando lá de cima, eu preciso ter inteligência artificial. Por quê? Não sei, mas todo mundo fala de inteligência artificial, precisamos ter inteligência artificial. Você chega na empresa, ela está no paleolítico ainda. Como é que você faz esse processo? Como é que você... O que você fala para a pessoa? Como é que você conduz o cara do paleolítico à inteligência artificial? Dava para a luz. Primeiro, fazer entender, né, por que ele precisa de inteligência artificial. E a resposta é simples. Porque as empresas vivem do que valem no futuro, não do que valem no presente, não do que valem aqui e agora. No fundo do fundo, a economia é uma projeção. Vejam assim, nós temos hoje a nossa bolsa, tal, tá ali. Esse conceito. Vamos lá, vamos pegar a nossa bolsa de valores. Ela é um belo termômetro. Vocês perceberam que todo dia ela sobe ou desce, mas na prática não aconteceu nada? Para as empresas em si? O que aconteceu foi que veio lá um presidente estrangeiro e falou alguma coisa, a bolsa caiu. Veio um presidente nacional, falou alguma coisa que o mercado não gostou, a bolsa caiu. Mas o que mudou efetivamente naquela empresa que as ações dela caíram? Nada, porque em um dia, numa empresa grande, nada acontece.
Qualquer coisa que você tente mudar, são meses para que isso se reflita. Uma vez eu percebi que a bolsa de valores, o mercado de ação é puramente emocional, não tem nada de Puramente matemática. emocional. É emoção, acordou de dor de barriga, caiu, subiu, vende, compra, puramente emocional. Freak economics. Exatamente. E aí a inteligência artificial, ela vem preencher uma ansiedade de incluir empresas que estão se tornando obsoletas, porque não estão gerenciando a sua imagem de futuro com uma esperança, com uma fé. Então, assim, eu sou uma empresa obsoleta. Eu não me admito obsoleta. Eu não me olho no espelho e falo, eu sou obsoleto. Mas eu sou uma empresa obsoleta. Aí apareceu um santo novo. Esse santo se chama inteligência artificial. Se eu falar que eu uso inteligência artificial, parece que eu tenho futuro. Então pronto, eu vou falar que eu uso inteligência artificial. Para quê? Bom, aí... E aí essa mágica dura quanto tempo, né? Eu sou obsoleto, vou abraçar esse santo, momentaneamente as pessoas vão acreditar que eu tenho futuro. Sim. E quando que a mágica termina? Olha, você passa de 1 a 2 anos acreditando fielmente na sua mentira. No terceiro ano você começa a confrontar, porque a mentira, né, não mostra resultados reais, aí você começa a ser confrontado. E aí no quarto ano o caixa está sofrendo. E aí no quarto ano você se deu conta de que você fez uma grande besteira. É isso que nós estamos vendo hoje. O Empresas cancelando projetos de inteligência artificial depois de milhões investidos. Eu estou vendo pessoas sendo demitidas com a desculpa de que estão sendo substituídas por inteligência artificial porque é mais barato. Olha, nem no Brasil, que a gente tem a pior carga tributária trabalhista do universo, né, nem do planeta Terra, do universo, é mais barato. Olha quanto vocês estão gastando agora de tokenização. Vocês não têm a dimensão de quanto vocês vão gastar de cloud, de armazenamento, enfim, de toda a infraestrutura necessária para fazer uma inteligência artificial funcionar com essa ideia de que funciona 24/7 e não me processa se eu mandar embora. É muito pequeno pensar desse jeito. E tratar essa questão com essa onda de hype, né, de esperança, de luz de futuro. E tem muita confusão, às vezes, com uma simples robô, né, um robô de resposta com inteligência artificial. Robô treinado. Vamos voltar para a bolsa. Inteligência artificial, quer dizer, eu estou usando inteligência artificial, mas o que é? Ele responde o WhatsApp. Isso é robô, isso não é inteligência. Mas vamos voltar para a bolsa, tá? Antes disso, você sabe que você tem os custos, né, e aquilo ali a gente vai chamar de OPEX, e você tem os investimentos, que você vai chamar de CAPEX. Se a sua empresa tem investimento demais e gasta caixa com isso, isso não é um problema. O problema é se você tem custo demais e isso consome o seu caixa. Então, olha que coisa, eu mascarei o meu problema. Em vez de chamar o meu problema de custo, eu estou chamando o meu problema de investimento. Mas eu continuo com o mesmo problema. Só que estou enganando a mim mesmo, enganando o mercado por mais 1 ou 2 anos, provavelmente. Então, isso faz essa manipulação. É que CAPEX existe a expectativa que lá na frente o OPEX caia, né, a margem aumente, eu ganhe mercado, né, ou seja, eu não posso jogar para lá e não mostrar resultado, né, daquilo que está sendo investido. E aí, o que você aconselharia as pessoas? Porque falamos do paleolítico, falamos de tudo que pode dar errado. Quando que uma empresa faz sentido caminhar para a inteligência artificial? Qual é que é a sua visão? Quando é que é o momento dela caminhar para a IA? Não querendo trazer dúvidas, mas toda empresa faz sentido caminhar para a IA. Você só precisa botar na mesa o RH. Você precisa botar na mesa o negócio. E o RH quer ir para a mesa? Aí vai depender de empresa para empresa, mas deveria querer. Porque nós estamos falando de substituir pessoas. Então isso é RH. Nós estamos falando de uma nova cultura, de você trabalhar com uma pessoa sintética do seu lado. Isso é RH, isso envolve uma transformação cultural dentro da companhia. Então eu posso ser liderado por um synthetic worker, eu posso ser parceiro de trabalho de um synthetic worker, ou eu posso liderar um synthetic worker. Ou seja, é uma pessoa virtual. E isso é RH,
Porque isso muda a forma como a gente se comunica. Como é que a gente interage, como é que a gente delega tarefas. Mas que colaborador de RH eu devo ter? Quer dizer, vai ter que mudar o job Perfeito. description de um RH. Não é aquele cara que carimba mais a carteira de trabalho. Então vai ter que ser diferente o sujeito. Como é que você vê o... Isso é um tema relevante, muita gente deve estar interessada. Bom, eu trabalho em RH. Qual é o futuro do RH? Você está dizendo que o futuro é um pouco diferente. E do que não a é, gente... e aí vai alguns mitos, né? Porque IA no RH é para facilitar a seleção e recrutamento. Ah, sim, isso é um mito forte, né? Né? Um E a robô. gente, você está trazendo que, na verdade, é uma função estratégica na decisão do negócio, do futuro do negócio. E aí, assim, o que um profissional do RH deveria falar assim, opa, eu preciso Ser me diferente. aprofundar nesse tema e conceber a inteligência artificial de outra forma, não mais como usuário. Porque o que você está falando assim, eu estou trazendo visão usuário, você está trazendo a visão estratégica, né? Que a gente Sim. começou falando por que é a falha, por problema de estratégia, de definição. Vamos lá, o nosso RH, ele tem uma formação de humanas, provavelmente profissionais que fizeram talvez administração, em muitos casos fizeram psicologia ou derivados de psicologia, cursos derivados, Sim. ok? O que essa pessoa recebeu de formação sobre business? Pode Nada. ser Provavelmente pouco, nada. ou se desenvolveu, né? Como se fez gestão de pessoas, aí ela Por isso da pergunta, se né? Quer evoluiu, dizer, eu imagino Mas que aí, o mundo de RH... hoje, quando a gente for falar de IA, qual seria a lacuna que teria a ser Então, preenchida? é o atalho. O RH pode se tornar um expert empresarial, usando a IA como atalho, para que ela entenda o que faz a empresa. Então, os profissionais de RH deveriam ser orientados a o que eu preciso criar de prompts, criar de ambiente agêntico para mim, para que traduza o que é um job description de um programador de computadores. Porque como é que faz um pessoal de RH para entrevistar um programador de computadores? Chega a ser disfuncional. Né? Não, Que mas pergunta que eu faço? Você mas é aí- maluco? Você toma Gadernal? Não, mas Você- aí você- entra o gestor, vamos dizer assim, para fazer análise técnica. Eu estou mais curioso, assim, da visão de negócio que você trouxe. Quando você fala assim, puxa, se eu vou substituir a estrutura humana por agentes sintéticos trabalhando junto, será que meus líderes... Eu estou aqui Sim, em pirueta, tá? A cabeça foi embora. Será que meus líderes estão prontos para liderar agentes sintéticos e lidar com E pessoas? vice-versa, né? Ser liderado por uma inteligência artificial também. E até ser liderado? Como é que é essa... Bom, então vamos lá. Vamos pegar o princípio que eu estava colocando. O RH precisa entender o negócio da empresa. Após entender o negócio da empresa, o RH tem uma das atividades, responsabilidades mais estratégicas de sua história dentro da empresa, que é começar a classificar o que precisa continuar sendo feito por um ser humano, Capital humano. o capital humano, Beleza. e o que não precisa. O que não pode. Não precisa. Tá. Eu acho que é mais leve, não precisa. Tá bom. Então vamos só separar isso, olha só. Essa atividade aqui, de carimbar tal coisa, precisa ser um ser humano? Não, não precisa. Essa outra precisa. Então, aonde está o diferencial do ser humano? Na empatia, na relação, né, em várias questões. Então, o RH precisa se posicionar separando classes de trabalhos. Legal. Trabalhos orientados para humanos e trabalhos orientados para sintéticos. E aí nós temos a transformação de verdade. Porque ele vai começar a definir cultura em cima disso, ele vai começar a separar as pessoas, a capacitar as pessoas que estão do lado sintético para virem para o lado humano e substituir essas pessoas por agentes sintéticos. Eu acho a ideia interessante. E, na sua visão, até onde avança as entidades não biológicas ou os trabalhadores sintéticos, tal, até onde isso vai avançar?
Quer dizer, qual vai ser o limite entre humanos e não humanos? Eu vou me fundamentar numa pergunta que me fizeram há 4 anos atrás, onde o problema não era IA, o problema era o chamado trabalho remoto. Uhum. É bom ou não é o trabalho remoto? O papo de corredor, e isso, aquilo, outro. E na época eu me posicionei explicando o seguinte, olha, se eu tenho uma atividade de trabalho extremamente normatizada, aonde eu preciso durante o dia tomar poucas decisões e a grande maioria das minhas decisões diárias são suportadas por normas, regimentos, playbooks, frameworks, patterns, o que você quiser, eu não preciso da presencial. Eu não preciso, eu não perco com a falta do convívio com outras pessoas. Agora, se eu tenho uma atividade profissional que durante todo o dia eu sou obrigado a tomar decisões e essas decisões não estão bem documentadas, e aí eu preciso usar a minha experiência, eu preciso usar o que eu aprendi ali do ambiente, eu preciso usar o convívio, aí sim eu não posso trabalhar remoto. Eu tenho que trabalhar presencial. Uhum. Vamos transferir isso para IA. É praticamente a mesma coisa. Tá? Quanto mais normatizada é a atividade, melhor vai ser uma IA. E repetitiva, né? E repetitiva. Quanto menos normatizada tem que ser um ser humano. Não tem como a IA ter empatia, não tem como a IA ter curiosidade, não tem como a IA ser criativa. Ela é um processo de imitação. É quase o mesmo conceito da indústria 4.0 e da robótica, ou seja, trabalho você substitui o humano no trabalho repetitivo. Uhum. Agora, substitui todos os humanos na produção. Empatia não é uma habilidade do ser humano? Será que a inteligência artificial um dia vai ter a empatia humana? Eu não acredito. Os filmes futuristas, eles demonstraram, né, que a inteligência artificial, não compreendendo a empatia, resolveu destruir os humanos. Uhum. Então, é uma distopia comum na ficção científica. É uma distopia comum na ficção científica. Então, assim, se perdermos a capacidade de liderarmos a si mesmos, nós seremos destruídos por eles. Porque eles não vão aprender o que é empatia. Uhum. Eu acho esse ponto bom. E conta uma coisa, se eu comprar esse livro aqui, eu vou aprender tudo que você está falando, é isso, Fábio? Fala um pouco. Vai ficar meio professor Pardal, né? Mentor, tal, Fábio Câmara, conta um pouco, é seu livro? Meu livro. Esse livro... Mas foi você que escreveu ou foi o ChatGPT? Não, fui eu que escrevi. Foi você? Fui eu que escrevi. Então conta um pouco do livro, porque o pessoal quer saber, porque o pessoal vai querer comprar depois. Bom, esse livro é seu, tá? Muito obrigado. E eu quero contar para vocês uma coisa muito simpática sobre esse livro. Ele é indutivo. Vocês entendem, né, o processo cognitivo, dedutivo, aquilo que você vai ali pesquisando tal, e montando novos particulares. E no caso desse livro, eu acordava espontaneamente, 4h30 da manhã, 5h da manhã, com uma ideia. Eu tinha uma motivação, que era preparar uma aula, e eu ia para o meu escritório em casa e começava a escrever. E escrevia, e você coisas estava do tipo. possuído, isso? Estava possuído. Uma possessão, tá, entendi. Que acontecia por volta de 4 da manhã. Logo você falando isso. Bom, então assim, primeiro, ele não foi um projeto de livro. Uhum. Ele simplesmente nasceu. Por quê? Porque eu não tinha um compromisso de escrever um livro. Eu passei aqui 1 ano e meio escrevendo. Pra quem não tinha, rápido. até que tem bastante Tem coisa. bastante coisa, né? Mas o que aconteceu? A primeira vez que eu fiz isso foi num sábado. Aí eu acordei 4h30 da manhã no sábado, levantei, fui pro meu escritório, né? Era a distância dos quartos, eu consegui botar uma musiquinha clássica, liguei um café ali e tal. E eu comecei a escrever. E aí, a casa resolveu acordar por volta das 10 da manhã. E eu fiquei de 4h30 até as 10 escrevendo sem parar, sem perceber que o tempo tinha passado. Eu estava completamente em flow. Quando eu vi, eu tinha gerado 66 páginas. E eu disse, caramba, o que eu fiz? Submeti para o meu sócio olhou e disse, Fábio, legal, mas explica mais isso, explica mais aquilo, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Comecei a fazer isso de novo, quando eu vi, tinha 150 páginas. Aí eu devolvi para o meu sócio leu tudo e disse, cara, isso é um livro.
Pô, você tem que Legal. publicar isso, não pode ser de outra forma. E assim nasceu esse livro. Eu tive um trabalho danado depois de encontrar a editora que ia lançá-lo, de criar as referências bibliográficas, criar as conexões, né, da onde vieram aquelas ideias, porque o livro estava simplesmente uma conversa minha Sim, com sim. o meu interlocutor. E meu Muito interlocutor bom. imaginário. E do que trata o livro? Sabe? Ele trata sobre um pensamento liderístico que faz uma construção administrativa e econômica para você formalizar uma empresa de serviços. Legal. Então, todas as pessoas que têm a ideia de montar algum tipo de empresa deveriam dar uma folheada nesse livro. E tem uma coisa muito legal nesse livro. Porque a tua experiência prática também. Ele não é uma biografia, tá? Ele conta uma certa Sim. história, uma construção de pensamento. Mas eu tenho uma bronca de livros norte-americanos, tomara que não censurem a gente, porque o livro Aqui norte-americano... a gente que é o censura. Censor somos nós Então, dois. Aqui. ótimo. Os livros norte-americanos têm uma ideia fantástica. Aquela ideia é explicada em 3 capítulos e depois mais 15 capítulos são engodo, porque o livro precisa ter mais páginas para parecer relevante. Então, isso é tipicamente um livro norte-americano. E eu tenho uma bronca disso, porque eles podiam pelo menos dizer quais os 3 capítulos que nós deveríamos ler, né? E desprezar o restante. Esse livro, cada capítulo é uma história. Você não precisa ler na ordem, você não precisa ler na sequência, você não precisa... Simplesmente abre um capítulo. Se conseguir, provavelmente você vai conseguir. Vai até o fim daquele capítulo e ali tem uma construção de si mesmo. Legal. E essa é a parte que eu mais me orgulho do livro. Legal. E, Falei Fábio, bastante, né? Foi um falou, jabá e tanto aqui, lógico. né? Não, Não, mas, gente. Nós vamos faz colocar parte. o link depois. Porque as pessoas nas se interessam postagens. pelo convidado e a gente sabe que as pessoas não conseguem ficar conectadas por muito tempo. Eu também não consigo, não. ninguém aguenta ficar conectado por tanto Sim. tempo. Claro que gostariam de estar presencialmente aqui, talvez conversando com você, como a gente está aqui, talvez a gente conversasse horas seguidas. Agora, pela tela, a gente sabe das dificuldades. Cansa um pouco. Cansa um Existe o pouco. consumismo. Agora, não tem mais. Quando eu vejo uma pessoa interessante, eu falo assim, ele tem um livro. Se ele tem um livro, eu quero o livro. Porque aí é a hora que você vai se aprofundar. Então eu acho que é super válido você mostrar teu livro. Eu tenho um livro. Você tem um Você livro, leu meu né? livro? Eu li. Fui eu que li. Fui eu que li. Você que leu. Fui eu Você que li. revisou. Foi o beta. Fábio, indo para o final, para o nosso fechamento, a gente falou de do livro, né, da questão de entrar, né, numa administração e na construção de uma empresa. Se você pudesse falar com a pessoa ali, que está atrás daquela câmera agora, falar assim, olha, no mundo atual, um mundo permeado por dúvidas de começou agora essa onda das dúvidas sobre inteligência artificial, e você é um líder, um gestor, ou um empreendedor, não importa, né, que tem aí, está inserido na sua empresa, no seu trabalho, o que você recomendaria, falaria para essa pessoa que ela tem que ou se preparar, ou estudar, ou pesquisar. Não esquece que o nosso podcast é Anote Aí. Anote então aí. é interessante você dar alguns insights para as pessoas realmente, de fato, anotarem. Eu vou fazer uma provocação. Provoca lá. Provocação para você. A quantidade de incertezas que nós estamos lidando nesse momento da história das empresas, da vida, da sociedade, da economia, está muito superior a qualquer outro momento anterior. Nós estamos lidando com muito mais incertezas. Nós estamos com muitas informações, estamos infoxicados, estamos percebendo a quantidade de informações falsas que existem, enfim. Então, é incerteza para todo lado, interrogação para todo lado. A provocação que eu quero lhe fazer, dada essa quantidade de incertezas, se acostumar a não saber todas as respostas, trabalhar essa ansiedade, trabalhar essa dúvida interna, esse medo próprio, porém, se colocando com a resposta a uma única questão. Seja lá o que vai acontecer com esse novo hype chamado inteligência artificial, qual é o lado da mesa que eu quero estar? Então, eu falo isso todo dia para o meu time. Seja lá o que acontecer,
eu estou do lado certo da mesa. Eu sei como é que funciona esse negócio. Não delega. Não delega. Ah. Não tem como. Não. A IA, você tem que colocar mão na graxa. Não tem como delegar. Essa dica é até melhor, viu? Colocar a mão Então, na por isso que eu estou graxa, falando. né? E faz sentido até pela escola onde a gente Não tá, delegar. né? Não delegar. Eu acho que isso eu concordo. Conhecimento não se delega. É. Né? Nesse caso específico, então, não tem como. É a Não. morte. E conhecimento é poder, né? E se você dominar a inteligência artificial, é mais poder ainda. Sim. Porque triplica o seu conhecimento. Sim. É verdade. Muito bom. Acabamos em alto estilo. Grande alto estilo. Com uma Muito bom. provocação Uma filosófica. provocação filosófica, agora o Isso aí. pessoal fica deglutindo isso, depois compra o livro, lê o livro e tal, e depois te acha em algum lugar por aí. Fantástico. Obrigado, Fábio, por Fábio, ter muito vindo. obrigado. Obrigado pelo demais seu pelo tempo. Muito legal ter você aqui hoje. Muito bom. Fantástico. Obrigado, Mauro. pessoal. Até mais. Pessoal, é isso Obrigado. aí. Mais conteúdo para vocês refletirem, para vocês pesquisarem, para vocês se incomodarem, ok? Esse é o objetivo. Sigam a gente nas redes sociais. Vão buscar quem é o Fábio Câmara. Vai conhecer tudo o que ele falou aqui e o que ele faz. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.